certeza que os ouvintes do programa Atividade têm acompanhado a polêmica que envolve a alteração do processo de formação de condutor em todo o país. Após o anúncio das alterações pelo ministro Renan Filho, o que acontece? Houve um problema de implementação deste novo processo de formação pelos estados, até pela ausência de um prazo que poderia ser dado para os DETRANs para fazerem as devidas adaptações, né? Mas mais do que isso, houve uma reformulação total de tudo aquilo que já existia no passado. Bom ou ruim, e aqui nesse programa a gente já falou a minha opinião particular sobre essas alterações e como elas estão sendo implementadas, mas independente de você achar bom ou ruim, a verdade é que os estados, os DETRANs, estão com muita dificuldade de fazer essas alterações sistêmicas e implementar as alterações do processo de formação. Por quê? Porque, pensem, é muito complicado a gente fazer uma reprogramação completa, né, num processo de tecnologia, de informática, né, que tivesse funcionando até então. Então precisa sim ter um tempo de adaptação. Alguns CETRANs do país, em solidariedade, eu diria, né, aos DETRANs, ainda que a forma tenha sido questionada, ou seja, foi feito por resoluções, mas os CETRANs do país, eles tentaram, né, dar um prazo, então, para os DETRANs implementarem esse novo processo de formação. E esse prazo seria, então, de 180 dias. Muitos DETRANs estão já anunciando que conseguirão implementar antes desse prazo. Mas houve um acordo entre os CETRANs para que, então, todas as resoluções saíssem com o prazo de 180 dias. Críticas daqui, críticas dali, inclusive, como eu falei, sobre o método utilizado, porque todos os CETRANs fizeram resoluções, né, que iriam contra, então, a resolução do CONTRAN, e aí a gente está falando de uma questão de hierarquia, de normas, né? Mas, independente disso, o DETRAN do Estado do Rio Grande do Sul já se antecipou e sinalizou que a partir do dia 5 de janeiro nós teremos já a possibilidade dos candidatos que tenham interesse em tirar a sua primeira habilitação, de procurar, né, os CFCs, ainda no modelo antigo, ou então, através lá do portal da Senatran, fazer a solicitação já no método novo. Ou seja, teremos aqui convivendo um modelo híbrido, ou seja, aquilo que já existia para aqueles que desejam ainda se utilizar do método convencional e para os candidatos que queiram se utilizar do novo sistema da CNH, né, do processo de formação, eles poderão fazer a adesão por lá. Significa que a partir de 5 de janeiro, os candidatos já poderão então fazer o agendamento dessa prova teórica, que é a primeira fase que existe do processo de formação. O curso será oferecido gratuitamente pela Secretaria Nacional de Trânsito e as aulas, né, caíram significativamente, o número de aulas mínimas, que de 20 horas passou para 2. Então, independente, né, como eu disse, do que você acredita que é o certo ou o errado para fins de formação de um condutor e para que ele dirija no nosso ambiente coletivo, a verdade é que o novo processo de formação está aí, mas que ainda eu diria que muita água vai rolar, né? Tivemos recentemente uma liminar suspendendo o processo de formação, a implementação do processo de formação no Mato Grosso, e quem sabe, né, teremos outras liminares pipocando aí pelos estados do país, pedindo um prazo mais razoável para que essa implementação venha a acontecer. O que a gente tem escutado é que os condutores, os candidatos à primeira habilitação, estão realmente com muita dificuldade de dar início ao processo. E não é por má vontade, né? Os próprios CFCs, que eram os responsáveis por fazer essas alterações e fazer esse procedimento de habilitação, também estão às cegas e não sabem como agir. Então, foi uma modificação eleitoreira, infelizmente,
né? O trânsito, às vezes, ele é utilizado dessa maneira, mas o que mais preocupa, pelo menos nesse primeiro momento, de forma imediata, é como operacionalizar. Os problemas a longo prazo, eu já diria que serão outros e que espera-se que não venhamos a colher aí menos vidas no trânsito em função de uma má formação dos nossos motoristas. Banrisul, tá certo, meu? O Banrisul que é o nosso banco, o banco da nossa terra. Está na hora de utilizar a tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Olha aqui, agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, rápido, com visual novo. Baixe agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida. E o Banrisul está contigo nessa evolução. Olha a mensagem do Banrisul. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Olá. O cerco que o governo de Donald Trump estabeleceu sobre a Venezuela, ele tem outro objetivo além da derrubada do regime vigente lá na Venezuela. E isso se dá pelo cerco que está sendo feito aos navios petroleiros que saem do território venezuelano. Assim, para Maduro, o petróleo é o recurso financeiro que ajuda a manter o sistema vigente. E para Cuba, o petróleo da Venezuela é praticamente a única fonte de energia do país. E Cuba tem sofrido com múltiplos apagões ultimamente, justo pelo fato de não receber o abastecimento necessário. Pode-se imaginar o que isto represente para um país que tem dificuldades imensas, mas que conseguiu ter no turismo a sua principal fonte de renda. E sabe-se bem que o turismo sem energia elétrica não funciona. Assim é que, embora pareça que o cerco é só sobre a Venezuela, o mesmo tem duplo objetivo. E no caso de Cuba, essa estratégia tem na Casa Branca um articulador muito especial, que é originário lá da ilha, o secretário de Estado Marco Rubio. Ele é filho de imigrantes cubanos, né, que deixaram a ilha em 1956. Mas sua forte conexão com a política cubano-americana vem do seu avô, que testemunhou os efeitos do comunismo e passou a ser um grande combatente do sistema em toda a América Latina. As conversas de Marco Rubio com seu avô foram cruciais para a sua visão política, e isso o fizeram ser visto como a personificação do sonho americano. Rubio nasceu em Miami, graduou-se em Direito pela Universidade da Flórida e foi tão adiante que chegou ao ponto de se tornar o responsável pela política externa dos Estados Unidos. Lógico que o principal objetivo do governo de Trump é a derrubada de Maduro, por cuja cabeça, inclusive, os Estados Unidos estão oferecendo a recompensa na bagatela de 50 milhões de dólares. Quanto aos petroleiros, há informações de que navios com até 11 milhões de barris estão parados na costa venezuelana. Imagine-se o que isso representa para um país que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas que está com a sua economia debilitada e não pode vender para auferir algum rendimento. E a pressão aumenta dia a dia. Além do bloqueio aos petroleiros, Trump está impondo um cerco ao país que aumenta constantemente. Só nesta segunda-feira, dia 15, Trump fez acordo de cooperação, e uma cooperação que envolve setores militares e civis com dois países, com o Paraguai e com Trinidad e Tobago. Com o Paraguai para o treinamento e mobilização conjunta das Forças Armadas e de civis. Com as Ilhas Caribenhas
para suporte às mobilizações de navios e aviões de guerra. Ou seja, esses aparatos bélicos estarão a apenas 10 quilômetros da costa venezuelana. Uma força que tem ainda submarino, o maior porta-aviões do mundo, que é o USS Gerald Ford, e um contingente que vai de 12 mil a 15 mil militares. Ao mesmo tempo, Trump segue com os ataques a embarcações, que acusa de estarem levando drogas para os Estados Unidos. Nesta terça-feira, 16, foram afundadas mais 3, com a morte de mais 8 pessoas, e com isso já são 26 barcos afundados, com 96 mortes. Se nas ações para a derrubada de Maduro há um consenso entre os regimes democráticos da região, o mesmo já não ocorre com relação ao afundamento dos barcos. Há questionamentos até mesmo no Congresso dos Estados Unidos, pois o entendimento é que esse tipo de ação viola o direito internacional, o qual estabelece que o procedimento correto é a abordagem das embarcações, com a prisão dos ocupantes e o encaminhamento dos mesmos para julgamento. Então, o Trump criou as bases para desenvolver a ação contra Maduro nos mesmos moldes em que os Estados Unidos atacaram o Estado Islâmico, lá em terras do Oriente Médio. Ou seja, classificou o líder venezuelano como líder de uma organização terrorista. Com isso, ele sequer precisa de autorização do Congresso para desenvolver as suas ações. Ações que ele anuncia que vão ter continuidade por terra. Isso já fez vários anúncios nesse sentido, até agora não se concretizou, e fica-se na expectativa se vai se limitar a isso, se vai ser ação naval, que tipo de ação vai ocorrer. O fato é que, ao mesmo tempo, Trump desenvolve 2 ações, uma contra o regime que quer ver extinto, o de Cuba, e outra também contra a Venezuela, que é outro regime que ele também quer ver apeado do poder. Então, assim desenvolve dupla ação nessa que vem colocando em prática nos ataques que faz no Mar do Caribe. Até uma próxima. E então nós vamos rodar aquele tradicional filme do melhor churrasco também, que é lá do Zafre, né? Onde economizar é comprar bem, Grupo Zafre comemorando seus 90 anos em 2025. Dá uma olhada aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Meus amigos do Atividade, para que nós possamos fazer uma pequena uma reflexão sobre o processo eleitoral que se avizinha no Rio Grande do Sul, eu quero falar somente das eleições no Rio Grande do Sul. Nós tivemos aí nesse ano de 2025 o ano preparatório, onde começam as movimentações dos partidos políticos, fazendo aliança, lançando candidaturas, mas já tem aí, já foram oficialmente lançadas 3 candidaturas, né? Gabriel Souza, pelo MDB, que conseguiu construir o entendimento interno no MDB, diferentemente de que há 3 anos atrás, quando ele era lançado como candidato a vice-governador do governador Eduardo Leite, houve uma divisão no MDB, parte do MDB não concordava, entendia que o MDB devesse ter candidatura própria para governador, e a outra parte majoritária entendia que uma aliança com o governador Eduardo Leite seria interessante para o Estado, e o MDB não podia se furtar disso, e lançou e apoiou o nome de Gabriel Souza. Diferentemente daquele momento, agora o partido todo unido em torno do Gabriel, as suas lideranças principais, seus deputados estaduais, seus deputados federais, seus prefeitos, vereadores, mas também, eu acho que é importante dizer isso, as lideranças maiores, né? Pedro Simon, José Ivo Sartori, José Fogaça, Germano Rigoto,
essas figuras que já ocuparam espaços importantes no governo do Estado, no MDB, Senado, governo, prefeitura, enfim, estão todos envolvidos na campanha do Gabriel Souza. Gabriel é o candidato do MDB, Edgar Preto, consolidado, confirmado como candidato do PT, e sem dúvida alguma uma candidatura forte, porque está na esteira do governo federal, do Lula, e as pesquisas mostram aí o Lula como favorito no processo eleitoral federal. Então isso, sem dúvida alguma, tem um reflexo importante na campanha, na disputa para governador do Estado. Edgar Preto, com um partido organizado, já fez, há 3 anos atrás, uma bela eleição, não chegando no segundo turno por 2.000 votos, quando perdeu para o Eduardo Leite, se não tinha participado do segundo turno. É uma candidatura consistente, é uma candidatura competente e, sem dúvida alguma, que terá capacidade de juntar, unir as esquerdas em torno do seu nome. E pela direita, o deputado Zucco, o deputado mais votado do Rio Grande do Sul, um deputado muito vinculado a Bolsonaro, muito próximo ao Bolsonaro, muito dependente, eu diria, dessa estrutura dos bolsonaristas em apoiar. É uma candidatura forte, não tem a menor dúvida. Esses 3 me parecem que desses 3 sairá o futuro governador do Estado. Então, nós teremos aí um ano de 2026, quando começará o processo eleitoral, com as definições das alianças, que serão importantes em tempo de televisão, em participação de nominatas de deputado estadual e federal, que isso, sem dúvida alguma, ajuda a alavancar a campanha do candidato à majoritária, e teremos também o Senado. O Senado ainda está indefinido, tem algumas candidaturas já confirmadas, a candidatura da Manuela Dávila, fortíssima, a candidatura do Paulo Pimenta também, uma candidatura consistente, Marcelo Van Harten também já como candidato ao Senado. Quer dizer, ainda faltam algumas definições, mas, sem dúvida alguma, o ano de 2026 promete muito para uma disputa extremamente acirrada e importante para o Estado. Vamos adiante, falando de sucos Petri, a bebida de todas as estações, sua sede pede saúde. Pede sucos Petri, 100% natural. É a bebida de todas as estações. Ele não tem adição de água, açúcares e conservantes. É o suco de laranja, suco de uva, água de coco, tudo 100% natural. Mais vendido, portanto, mais consumido. Sua sede pede saúde, pede sucos Petri, a bebida do ano inteiro. Há quase 33 anos na nossa bancada, Sucos Petri foi o primeiro anunciante, né, desse programa Atividade a esse período aí de mais de 3 décadas, quase 33 anos que se comemora ou serão comemorados agora em janeiro, tá bom? Sucos Petri, a bebida de... O que mais se espera da dupla Grenal nesse ano de 2026 é que não repita 2025, que foi muito ruim. O Internacional ficou dependurado na Série A até a última rodada e conseguiu se segurar. Traz agora um novo treinador desconhecido, sem títulos, mas dizem que com boas qualidades. Uma numerosa comissão técnica, certamente um atraente salário, como nós pagamos por aqui, e quem sabe consiga melhores resultados. Quanto ao Grêmio, traz um treinador que tem como único título importante um primeiro turno no Campeonato Brasileiro de 2023 pelo Botafogo, quando abriu 11 pontos do segundo colocado, na ocasião o Palmeiras. Foi para a Arábia, deixou o Botafogo empenhado, o Botafogo caiu depois disso, caiu muito de produção, acabou em 5º, 6º lugar, sei lá. Foi para a Arábia, foi demitido no primeiro Al-Wassal, depois foi treinar um outro Al daqueles deles lá, e também foi demitido. E voltou agora com um aparato de 6 membros de uma onerosa comissão técnica, e o Grêmio com dificuldades financeiras. Vamos ver como essas coisas haverão de ser compostas. De nossa parte, confesso, apenas esperança, porque, na realidade, pouco imaginamos que a dupla possa realizar em face da distância que, infelizmente, nos separa
dos grandes clubes do centro do país. Algar Incorporações, com Vila Portal, um casarão lindo, maravilhoso, tombado ali dentro desse empreendimento, né, desse condomínio, que é um condomínio exclusivo ali na Vila Conceição, ali na Tristeza, com vista panorâmica para o Guaíba, no coração da Zona Sul. São 18 casas, assista a mensagem, olha aqui, ó, são 18 casas com preço virando, vou dizer assim para ti, 2,5 milhões. É um negócio fantástico, só Algar Incorporações para oferecer tamanhas vantagens. É o mais charmoso da cidade, um casarão sede lindo, maravilhoso. Mensagem, dá uma olhada. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Você tem aquelas scooters elétricas, aquelas que teoricamente dispensam placa e licenciamento e também habilitação específica? Pois a notícia de hoje é que, a partir do dia 31 de dezembro de 2025, termina o prazo que as autoridades de trânsito darão para os proprietários fazer a regularização desse tipo de equipamento. Conforme a resolução do CONTRAN, a partir de 1º de janeiro de 2026, inicia-se a fiscalização daqueles equipamentos que, pelo tamanho, pela distância entre eixos e também pelo porte, devem estar devidamente licenciados. A minha recomendação é que você dê uma olhada no manual do proprietário e também dê uma olhada, né, na regulamentação sobre esse assunto, para que você não seja surpreendido durante um passeio relaxante com a sua scooter elétrica e que venha a ser parado numa fiscalização e ter esse seu bem recolhido. Aliás, é uma grande dor de cabeça o recolhimento de veículos de qualquer natureza que não possuam placa e chassi. Por quê? Porque não existe, né, uma forma adequada de entrada nos pátios de depósito. Então, pelo passado a gente já sabe disso e eu diria, não deixa para o último minuto. Nós estamos muito próximos do fim do prazo. Óbvio, se você não conseguir fazer a regularização até o dia 31 de dezembro, evite circular com esses veículos, porque, exceto, né, se tiver uma prorrogação de última hora, porque o CONTRAN costuma fazer isso, né, nos últimos minutos aí do final do ano, mas se não tiver nenhum tipo de prorrogação por parte do CONTRAN, a fiscalização inicia em 1º de janeiro. E aí você pode correr o risco de ter o seu bem apreendido, porque ele precisa, sim, de emplacamento e também de habilitação específica, que é a do tipo A, para motocicletas, ou ACC, que é exclusiva para ciclomotores. Eu desejo um Feliz Natal e um maravilhoso 2026 para todos. Vamos adiante falando, sabe de quem? Do Sicredi. Olha aqui, o Sicredi é fantástico, né? Lá você é um sócio. Chega no fim do expediente do ano, você cai na sua conta lá dividendos. Cooperar está no jeito do Sicredi olhar para o mundo, de cuidar e crescer junto. Uma cooperativa que acredita que as relações transformam realidades com o desenvolvimento, proximidade e confiança. Nesse fim de ano, o Sicredi segue ao seu lado, pronto para um novo ciclo de conquistas. Cooperar faz parte da nossa natureza. Sicredi é ter com quem contar. Olha a mensagem do Sicredi. Pequenas ações podem gerar um grande impacto. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Cooperar é da nossa natureza. Sicredi é ter com quem contar. Olá pessoal, chegando então, não é? Mais um fim de ano 2025 terminando. Espero que estejam todos bem, família, saúde, paz, alegria e claro, né?
um pouquinho de dinheiro também ajuda. Mas, de fato, o que mais interessa, né, num final de ano, num recomeço, que começa justamente no nascimento de Jesus Cristo, no Natal, ali é o marco inicial do ano novo praticamente, e que a gente tenha sempre nesse espírito natalino, nessa virada de ano, a esperança renovada, aquela esperança que a gente sempre traz e deseja para todo mundo, né, para que a vida de todos seja repleta de alegria, de felicidade, com bastante energia, não só para trabalho, mas também para o lazer, para o convívio familiar, o convívio com os amigos, que na verdade aí eu quero falar sobre a amizade. A amizade é realmente a maior preciosidade que a gente tem. A gente lembrar que tem amigos e saber que tem amigos lembrando que a gente existe. E que isso então seja para nós a verdadeira né, obra de Deus, a verdadeira obra de Jesus Cristo, é esta amizade que faz com que a gente ajude uns aos outros, que a gente tenha solidariedade, empatia, né, e principalmente, né, que a gente deseje a todos que todos sejam felizes, todos tenham sucesso, porque o sucesso do meu amigo é também o meu sucesso. Um grande abraço, um beijão para todos. Feliz Ano Novo. Tchau, tchau. As confraternizações na família, no escritório, no consultório, né, na entidade, no clube, ações entre amigos lá, se encontrando. Vamos, tá chegando Natal, Ano Novo, esperança renovada, espírito natalino. E aí o pessoal come um pouquinho demais. E aí complica. Aí eu falo em Olina, essência de vida. É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. O pessoal vai, né? Mais um espumante, o glutão especialmente, me dá mais um pouquinho, tá bom demais, vou comer mais um pouquinho. E aí daqui a pouco não tá bom, né? Dá um distúrbio, né, do seu organismo. Laboratório VESP, há mais de 100 anos. Olina, essência de vida. Tá? Tem um laboratório, diga-se de passagem, em Canoas, que atende todos os requisitos da Anvisa. Querido amigo Silvas e parceiros do Atividade, 2025 foi um ano intenso. E esse final de ano, assim como acontece em todos os anos, é de muita correria. Mesmo no meio de um turbilhão aqui de debates polêmicos, duros na Câmara, como é o caso do IPTU e do novo plano diretor, eu faço questão de parar um minuto para desejar a cada um de vocês um Natal abençoado e uma chegada de Ano Novo com muita saúde, esperança e coragem. O ano que vem será decisivo para o Brasil. Ano de eleições, ano de nós darmos um basta ao populismo da esquerda e também a todo o ativismo político do Poder Judiciário. Ano de eleger deputados e senadores com coragem e que respeitem o trabalho e o dinheiro suado do povo gaúcho e brasileiro. Eu também não vou fugir do bom debate e das minhas obrigações com o nosso Estado. Vou concorrer a deputado estadual para poder continuar o trabalho que o Partido Novo já faz na Assembleia e também levar o trabalho que vocês já conhecem aqui na capital para outras cidades do nosso Rio Grande do Sul. Política se faz com participação e não aquela indignação na frente do sofá. O futuro dos nossos filhos depende disso. Um grande abraço a cada um de vocês com muito carinho e respeito. E que venha um 2026 muito abençoado a todos nós. E a TAP, Transportes Aéreos Portugueses, sai de Porto Alegre, em 11 horas larga você na Europa, Lisboa, ok? Então, te liga que vale a pena. Olha aqui um voo em aeronaves de última geração, Transportes Aéreos Portugueses. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, de Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo, saindo do Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso, a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. É tudo parcelado, lindo, maravilhoso, aeronaves de última geração. Não quer ficar na Europa, Portugal? Vai para qualquer destino do planeta nas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Olha aqui, ó. Leocir Vanazzi é um empresário de rara inteligência. Ele ganha no volume, na escala. Não adianta vender um vinho e faturar tanto. Não, vamos vender muito vinho e faturar tanto. Muitos vinhos, espumantes, champanhes, delicatessen, etc. e tal.
ok? Fazer o ano novo ou do ano novo um momento único começa com um brinde certo. Aonde? Na Vinhos do Mundo. Selecionamos champanhes e espumantes para você celebrar em grande estilo a chegada desse maravilhoso, com grande expectativa, de 2026. Passe em uma loja. Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Lípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493, se beber não dirija, vedada a venda para menores de 18 anos. Todas as bandeiras de cartão de crédito são muito, muito, muito bem-vindas. Estacionamento tranquilo, gratuito. Se a compra é um pouquinho pesada, a Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio, seu corporativo, e não cobra absolutamente nada. Então, passe em uma das lojas, examine os descontos de até 50% em vinhos de primeira grandeza que não são contrabandeados. A Vinhos do Mundo é uma empresa reta, lisa, beleza pura, porque tem vinho na beira da estrada, em barracas, que o vinho atinge, ou espumantes, até 50, 60 graus, esperando que o caminhão do contrabando passe, tá bom, minha gente? Então, abre teu olho. Se a oferta é muito grande, vai dar vinagre na festa. Tá? Vinhos do Mundo, produto absolutamente legal. Muito bem, Jurandir Soares. E o Di Paolo está aí bombando. Paulo Jeremias feliz da vida, com todas as lojas que são inauguradas, todas elas têm aceitação máxima, né? Porque são um produto e dispensa comentários. É a melhor galeta do planeta. Lojas extremamente bem elaboradas, com muito conforto, ar-condicionado extraordinário, estacionamentos, tudo de bom. Lá é que se tem o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha, que você encontra então no Di Paolo, que é essa comida saborosa com a absoluta essência artesanal. Todos os pratos são preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona, saborosos. Eles estabelecem uma volta às origens, com um toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência ou o expresso Di Paolo em qualquer ambiente, tá bom, minha gente? São Paulo adotou o Di Paolo, Santa Catarina, Curitiba, o Estado Gaúcho, já está chegando em Brasília, Foz do Iguaçu, etc. e tal. Os cumprimentos à direção do Grupo Di Paolo, na figura do Paulo Jeremias, do André Jeremias, todos os seus colaboradores, porque realmente é o melhor galeto do planeta, galeto Di Paolo. Tá? Que agora temos lá festas de Natal, depois temos o Réveillon do Copa. Não perca, porque é bom demais, tá? Aproveite condições especiais de hospedagem, tá bom? E assista a queima de fogos mais famosa do mundo, em grande estilo, isso naquele Réveillon espetacular do Copacabana Palace, tá? A magia do icônico hotel de Copacabana, o Copacabana Palace. @Belmonte, Copacabana Palace. Réveillon Copa, te liga, olha aqui, ó, reservas e informações pelo 21, Código do Rio de Janeiro, 25 45 8878, tá? Ok? Grupo Belmont. Então, depois também tem o Carnaval, né? Carnaval do Copa, que é espetacular, com também um esquema que você pode, depois do Carnaval do Copa, dar uma estendida até Sapucaí. Copacabana Palace, que tem tudo, saunas, restaurantes maravilhosos, esse icônico aí, restaurante, né? A Pérgola, tem tudo, né?
de bom o Copacabana Palace. Então, é o melhor momento para você refazer energias e passar momentos dos mais incríveis, dos mais felizes da sua vida. Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.